Fala, rapaziada, beleza? Pessoal, hoje nós vamos fazer um outro trabalho aqui muito bacana, muito legal. Eu já tenho o hábito de fazer isso há mais de 20 anos com os meus alunos, só que presencialmente. O que a gente faz quando vai estudar modelo celular? Eu costumo oferecer aos alunos a oportunidade de estudar esse assunto, que muitas vezes é complexo, que ele é bastante abstrato, de uma maneira muito mais prazerosa e saborosa acima de tudo, tá? De que maneira? Escolhendo alguns modelos celulares e representando em discos de pizza. É isso aí que a gente vai fazer. Hoje, o que eu vou fazer? Eu vou produzir uma bactéria em formato de pizza. Só que para ficar a coisa mais legal ainda, a gente aproveitar esse tempo que nós estamos em casa, que tal se nós fizéssemos a própria massa da pizza? Seguindo aquele preceito lá da fermentação alcoólica que foi usado no dia da fabricação do nosso pão caseiro, só que agora com uma outra receita, nós vamos fazer a massa, a gente vai modelar de acordo com o modelo celular que a gente escolher, e aí vamos ver quem tem criatividade para colocar as organelas lá dentro, tá? Vamos nessa? Bom, o que nós vamos usar aqui como ingredientes? 1 kg de farinha, tem que ser sem fermento, tá? Um ovo, vamos usar um ovo. 1 colher de sopa de açúcar. Meia colher de sopa de sal. 1 tablete de fermento biológico fresco. Esse aqui não é o mesmo fermento que foi usado no pão, tá? Aquele lá foi o seco instantâneo. Esse aqui é o fermento biológico fresco, é um tabletinho. 40 ml de óleo, dá mais ou menos aqui um dedo de óleo, tá vendo? E 500 ml de água morna. Então como que a gente vai fazer? Primeiro nós vamos colocar o fermento aqui. E aí nós temos que provocar uma reação aqui que vai ser feita com o açúcar. A gente coloca o açúcar aqui junto com o fermento, ó. E nós vamos agora mexer muito bem até que essa reação ocorra. Seria como se nós estivéssemos derretendo o nosso fermento aqui. Vocês vão ver que ele vai virar uma pastinha molhada. E já vai ser o suficiente para a gente ativar o fermento aqui, tá? Olha como ele ficou, tá vendo? Já está derretido no açúcar. Agora, o que nós vamos fazer? Agora é a hora de colocar o ovo, tem que ser nessa ordem, tá? Vamos colocar o ovo. Vamos mexer também. Mexe bastante aqui. Depois de colocado o ovo, depois de mexer um pouco, nós vamos colocar o óleo. Tem que ser nessa ordem, tá, pessoal? Não esqueça. Vamos colocar o óleo. Coloco o óleo aqui, continua mexendo. Mesma coisa. Agora nós vamos colocar a água morna. Vamos colocar aqui a água morna. Continua mexendo. Mesma coisa que eu falei, tem que seguir exatamente essa ordem, tá, pessoal? Não pode esquecer. Tá? Então vamos pôr o sal agora. Vamos mexer aqui também. Opa, ficou um pouco de sal aqui dentro. Só um pouquinho. Aí. E agora, na sequência, nós vamos colocar a farinha, tá? É bom não colocar a farinha toda. Deixa um pouquinho, reserva um pouquinho aqui na embalagem, porque pode ser que a gente não precise exatamente desse 1 kg de farinha, tá? Vou deixar um pouquinho aqui, mais ou menos umas 100 gramas. Vou deixar aqui dentro da embalagem. Sobrar um pouquinho aqui dentro.
Eu vou deixar aqui, tá? Depois, se precisar, a gente usa. E agora vamos mexer. Vamos mexer isso aqui. Bem. Daqui a pouco a gente vai começar a mexer com a mão. Vai ficar uma massa bem molinha, tá? Vocês vão ver depois no final de todo esse processo aqui como que vai ficar. E agora é mão na massa. Como a gente já fez aquele dia lá no pão, tá? Se eu perceber que vai ter necessidade de colocar mais um pouco de farinha, a gente coloca. Agora nós vamos mexer até a massa começar a desgrudar. Já já vou tirar ela daqui. Vou passar para a bancada. Essa quantidade aqui que nós estamos fazendo vai dar para 4 discos de pizza, tá? Pronto, agora a gente começa a mexer aqui. Já já vai começar a desgrudar da mão, tá? Bom, e agora o que que a gente vai fazer? Aquele mesmo procedimento basicamente que a gente fez no pão aquele dia, tá? Vão ser 10 minutos agora de sova. Vocês já sabem para que serve a sova, né? A sova vai ser necessária para nós retirarmos o oxigênio aqui do interior da massa, criar uma condição anaeróbica e possibilitar que o fermento, né, atue aqui e comece a trabalhar os açúcares da massa, para que a partir do momento que ele realizar a fermentação alcoólica, ele libere gás carbônico aqui na massa e possibilite então que essas bolhas de gás carbônico diminuam a densidade aqui da massa e façam com que ela cresça um pouco, tá? Depois de 10 minutos de sovado, ó, vocês viram, ficou uma massa bem lisinha, tá vendo? Ó? E aí o que nós vamos fazer agora? Eu vou dar uma polvilhada aqui de farinha aqui na minha pia, né? Opa, desculpa. E aí a gente vai fazer assim, ó. Eu vou cortar essa massa aqui em 4, né? Que vão ser as 4 massas de pizza que nós vamos fazer. Então deixa eu cortar direitinho aqui, ó. Medir aqui. Vou medir aqui assim. Aí já dá pra gente cortar. Ó, ficou uma massa linda, tá vendo? Aí agora a gente divide aqui. Essa aqui no meio. E essa aqui é a mesma coisa, tá? E agora a gente faz o que? A gente dá uma boleada só nessa massa aqui, ó. Só uma boleadinha assim. E aí nós vamos deixar ali no cantinho, tá? Ó, vamos deixar uma. Dar uma boleada nessa aqui, ó. Massa super molinha, ó, tá vendo? É bom que depois na hora de esticar essa massa para fazer a pizza, vai ficar show de bola, tá vendo? Mais uma massinha aqui, vou deixar um pouquinho distante uma da outra, vocês já vão entender por quê. Ó, vamos bolear essa também. Massa ficou bem lisinha. Isso é um bom sinal, né? Mais uma massinha boleada aqui. E a última, vamos dar uma boleada aqui também, ó. Tá vendo? Aí boleou aqui. Já fizemos a nossa massinha redondinha aqui. Agora, qual é o segredo? Eu vou colocar um pano úmido aqui por cima. Já tô com o pano aqui, ó. E nós vamos deixar aqui 40 minutos, tá? Provavelmente essas massas vão dobrar de tamanho, tá? Olha que linda ficaram as nossas massas, ó. Eu vou pegar uma aqui para vocês verem. Olha, lisinha, dobraram de tamanho. Só que, como nós somos apenas em 3 pessoas aqui em casa, eu não vou fazer, vou fazer uma pizza só, tá? Hoje. Então o que eu vou orientar vocês? Se vocês fizerem massa, além daquela que vocês vão usar no dia,
dá para congelar essas massas, tá? Elas podem durar até 3 meses no freezer de vocês. Então, como é que vocês fariam, tá? Vocês teriam que pegar embalagens plásticas de congelamento, né, individuais, ou algum pote hermético. Aí você pega aquele pincelzinho que é usado em cozinha e pincela um pouquinho de azeite por cima para dar uma selada na massa, coloca nesse saquinho ou nesse pote hermético, fecha, tira o máximo de ar que você puder, principalmente se for no saco plástico, né? Aí fecha o saquinho, coloca uma etiqueta por fora com a data do dia que você colocou no freezer, e aí você sabe que por até 3 meses você poderia utilizar aquela massa, tá? E aí um detalhe importante é que na hora que você for descongelar para esticar a massa, você vai ter que tirar do freezer, deixar na geladeira por 12 horas. Aí depois dessas 12 horas você deixa mais meia hora em temperatura ambiente, aí você vai poder esticar a massa, tá? Então essas 3 maiores aqui eu não vou usar, eu vou usar essa menorzinha aqui, tá? Primeiro eu vou espalhar um pouquinho de farinha aqui. E ó pessoal, eu não tenho muita experiência em esticar massa, até porque eu nem tenho aqui aquele rolo, tá? Eu vou ter que usar uma garrafa de cerveja. Eu higienizei muito bem essa garrafa. Vou pegar aqui essa massa que é a menorzinha das 3, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou ter que abrir essa massa, tá? Só que tem um detalhe. Como a minha intenção é fazer uma pizza em formato de bactéria, ela vai ficar num formato ovalado assim, tá? Mais ou menos assim. E aí depois o que eu tenho que fazer? A hora que a pizza estiver no formato que eu quero, o disco de pizza estiver no formato que eu quero, aí você tem que levar para pré-assar no forno antes de montar a pizza, tá? Deixa o forno então já pré-aquecido. A temperatura de pré-assar a pizza aí, seria, a massa, desculpa, seria de 180 graus mais ou menos. Então você esticou a massa, unta a sua forma, coloca lá a massa na forma, leva para o forno e deixa pré-assar por 5 minutos. Pré-assou, é só trazer de novo para a bancada e aí você monta a sua pizza, tá? Bom, então vamos lá, eu vou tentar abrir a massa aqui. Ó, vamos ter que jogar um pouquinho de farinha. Abrir sem o rolo é meio complicado, tá pessoal? Olha como é que ficou essa massa, ó. Olha isso. Extremamente molinha. Prontinha pra gente levar lá pra pré-assar. E tá mais ou menos no formato que eu quero aqui, tá? Deixa eu dar uma ajeitada. Só que agora eu vou untar a minha forma. Vou deixar 5 minutos lá. E depois que eu pré-assar essa massa aqui, eu volto para mostrar como eu vou montar a minha, entre aspas, bactéria na minha pizza aqui, tá? Gostaram? Minha pizza já foi pré-assada. Estão vendo aqui, tá no meu formato aqui de bactéria. Essa borda aqui que eu fiz, eu ia fazer ela representar a cápsula. Mas como eu tenho aqui 3 ingredientes diferentes aqui, 4 até, né? Vamos ver se eu vou ter necessidade de fazer isso, tá? Bom, o que tem que fazer? A primeira coisa, né? Nós vamos colocar o molho de tomate, né? Aqui no fundo, né? Para quem gosta de bastante molho de tomate, fica à vontade aí, tá? Agora o que nós vamos fazer? Eu vou pegar a mussarela ralada. Tem quase meio quilo de mussarela aqui, tá? Talvez eu nem use tudo. E aí eu vou preencher a pizza toda e vai ser como se fosse meu hialoplasma aqui, tá? Então aqui vai ser sem miséria. Vamos colocar bastante aqui. Deixar a pizza bem bonita aqui, tá? Vamos cobrir bem. Deixar ela bem legal. Bom, agora para
terminar aqui de acertar nossa pizza. Tem um catupiry aqui temperado com alho poró. Então nós vamos fazer vamos ver se vai dar certo aqui. Ó, aqui vai ser então a nossa... Opa, não pode cair, cara, fica aí. A nossa cápsula vai ficar aqui assim. Para quem gosta, prato cheio. Vou fazer a parede celular de cheddar aqui. Certo? Vamos agora fazer a membrana plasmática e o mesossomo com ketchup. Vamos ver se vai dar certo aqui. Opa! Tomar cuidado porque para fazer essa voltinha aqui é difícil. Tem alguns lugares que ela ficou um pouquinho grossa, né? Às vezes é a pressão para apertar aqui. Então aqui ficou a nossa membrana plasmática com o mesossomo aqui, tá? E aí eu vou fazer o que? Vou usar o cheddar também. O ideal seria ter usado um outro material para fazer a cromatina e os plasmídios que vão aqui ainda, tá? Então vamos fazer assim, ó. Um plasmídio aqui, assim, mais um plasmídio para cá, assim, mais um plasmídio para cá aqui, que são filamentos circulares de DNA, tá? E aqui no meio agora nós vamos fazer a cromatina assim, ó. Certo? Faltou o que? Só os ribossomos. E aí os ribossomos eu vou usar orégano. Opa, o orégano não quer sair. Deixa eu abrir um pouquinho aqui. Aí. Vamos pôr agora o nosso ribossomo aqui. Vamos caprichar no ribossomo. Então só recapitulando, aquela margem que foi feita em redor da pizza representaria a cápsula. Só lembrando que a cápsula tem como função proteger a célula. Depois, e cápsula não aparece em todas as bactérias, tá? É bom a gente relembrar isso. Logo depois da cápsula, mais internamente, viria a parede celular, formada principalmente por peptídeo-glicanos, e também serve como proteção da bactéria. Essa sim aparece em todas as bactérias. Depois nós teríamos a membrana plasmática, com composição lipoproteica e com aquela responsabilidade de controlar a entrada e saída de substâncias. O hialoplasma foi representado aí pela mussarela, que eu acabei de falar, que é um meio aquoso, amorfo, formado por água e proteínas principalmente, e que é um ambiente apropriado para que ocorra boa parte das reações químicas no interior dessa bactéria. Além disso, nós usamos ali o nosso orégano para representar os ribossomos. E para quem não lembra, ribossomos tem a função de sintetizar proteínas. E por fim, as duas formas de representação do DNA, uma delas em formato circular, representando os plasmídios, que são fundamentais para as bactérias que se reproduzem por via sexual, e os filamentos desespiralados de DNA, que formam a cromatina ali, tá? O que vocês acharam? Olha isso. E aí, curtiram a pizza? Cara, a minha ficou deliciosa. Se vocês curtiram esse vídeo, por favor, deem um like aí, compartilhe o vídeo com os amigos, com os colegas, com os parentes. Acione o sininho aí para vocês receberem as notificações e aguarde os próximos vídeos, tá? Valeu, grande abraço.